Alô, minha gente, boa noite. Vamos entrando. Vamos entrando. Alô, Eduardo, Marcos Salles, Gui Silva, Jefferson, Luli, Wallace, eu imagino aí que seja esse nome, né? Alô, Eduardo Pina, Júnior Alves, muita gente entrando aí, sejam bem-vindos. Nós vamos conversar, conforme prometido, a nossa live, uma live hoje especial, que é com um grande praticante de planejamento de obras, né? Porque a gente vê que existe aquela corrente dos teóricos e existe a corrente dos práticos. João tem tanta formação teórica como muita experiência prática, é professor, já trabalhou em gerenciadora, trabalhou como planejador, trabalha como diretor de uma grande incorporadora de São Paulo. E já eu vou então. Alô, Carlos Maurício, Fefeca, sei lá, Lucas Costa, Arnold, sejam bem-vindos aí. Alô, Francine, espero que você esteja bem. Pierre, Aglailton, Denise, grande Marcel Wallace, André Luiz, também sempre aqui prestigiando nossas lives. Eu vou então procurar aqui para chamar o colega Shelley, que vai se unir aqui a mim nessa live de hoje sobre a prática da atividade. Alô, João. Oi, Aldo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Pô, tá tremendo isso aí, hein? Já vou colocar aqui na. Preciso colocar. Eu ponho só para não. Estou Beleza. direto, Alô, Diego Bessa. estou Alô, direto da casa Sintra. da sogra. Marcos Húngaro. Alô, Guadalupe, eu também. Alô, Reinaldo, Miranda, Manuel. Muita gente chegando, vamos entrando aí. Conrado, Glênio, Kellen, Valmir Amorim, Bruno, Francisco Guerra, que está sempre aí também nas lives, Brinche. Boa noite. Boa noite, vou saudando aqui as pessoas que eu vou vendo aqui pela tela, NCA Engenharia, Erison, Aridonato, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, eu acho que nós podemos ir conversando. Você está bem, João? Tudo bem, Aldo. Muito obrigado aí pelo convite. Nada, rapaz, o Prazer falar convite com aí, você. como eu tenho explicado em outras lives, eu estou fazendo aqui um apanhado geral semana passada e esta semana, procurando todas as vertentes do planejamento, tá? Um expert em software, uma pessoa que trabalha na obra, um professor e pensador sobre sobre planejamento, esse aí é você. Na semana passada eu entrevistei também um rapaz que saiu de construtor e montou um negócio para terceirizar planejamento de obras. Ou seja, nós estamos aqui mostrando que esse é um assunto que cabe mil enfoques, né? E o planejador consegue também atuar em várias frentes. Aliás, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu queria, inicialmente, que você se apresentasse aí, dissesse onde você está, onde você trabalha, como foi sua trajetória aí nos últimos tempos. Perfeito, Aldo. Muito prazer, muito maravilhoso poder falar com você. Eu agradeço seu convite. Você que é o farol de Alexandria do nosso planejamento de obras do Brasil. Ixi, Você que é o pior é que esse daí tá afundado, né, rapaz? Esse farol de Alexandria é, tá lá debaixo d'água, lá no Egito. não, mas era uma das sete maravilhas. Você é Ah, é o, verdade. é o mestre da nossa guilda, né? Eu gosto muito Isso, de daqui a história pouco a gente vai falar medieval. disso aí, de guilda e dessa. É, e, Mas e- você começou por onde, João? Você é arquiteto de formação, né? sim, sim, eu sou arquiteto. Hoje eu sou diretor de planejamento e orçamento de uma incorporadora e construtora aqui de São Paulo, chama-se Grupo Calas, Bastante né? conhecido.
tem duas vertentes, tem o grupo Casas para o segmento econômico e o grupo Calas para o Calas Arcs, que é empreendimentos de alto padrão, né? Eu sempre fui um cara do segmento imobiliário, né? Eu sempre atuei no imobiliário. O começo da minha carreira foi numa gerenciadora, sempre fui um cara de gerenciamento, foi numa gerenciadora conhecida aqui de São Paulo. São Paulo é um mercado imobiliário muito ativo, muito dinâmico, chamada Plan Service. Plan Service. Então, basicamente, eu passei 10 anos na Plan Service, fazendo de tudo em planejamento, né? De tudo, gerenciando obra, planejando, desde técnico de planejamento, subindo escada, descendo para levantar avanço físico, até gerente de contrato, né, na Plan Service, né? E depois eu fui para uma gerenciadora internacional, a Cushman. Depois veio o boom imobiliário, eu passei por uma incorporadora e um fundo imobiliário. Eu passei pela Uni, a incorporadora que fez alguns prédios bacanudos lá em São Paulo, e depois pela empresa que comprou a Uni, que chamava-se o Grupo VR do Vale Refeição, tinha parte lá de ativos imobiliários. Então, eu comecei antes eu trabalhava na Uni, eu comecei a fiscalizar a Uni, cuidar de todo o processo. Eu era um PMO lá, eu cuidava desde o processo da viabilidade até o processo de entrega do edifício, né? Então, depois dessa fase, 2015, veio a crise econômica, e a crise do 2016, a crise no imobiliário, né? Deu aquela subida, deu aquela baixada, né? Tanto que eu lembro de um trabalho que nós fizemos junto, onde você mostra uma reportagem do Economist, não sei se você lembra, era o Cristo Redentor subindo e depois o Cristo Redentor caindo, o Brasil booms out e depois o Brasil. Então, 2015, 2016 deu aquela baixada, eu virei consultor, saí do grupo, virei consultor, virei professor nessa fase, tive que me reinventar. A atividade de acadêmica sempre é uma coisa que nos liga, né? Eu acho que você gosta. É verdade. Muito. Aliás, foi numa atividade acadêmica que nós nos conhecemos, né? Foi no curso lá na PINE, alguns anos atrás. Aí nós estamos falando de 15, talvez 20 anos atrás. Talvez 20, aí é mais para o começo dos anos 2000. Exato. Ô, João, você, nesse tempo todo que eu conheço você, acompanho o seu trabalho aí, eu vejo que você gosta muito de filosofar, né? Você gosta muito de história, você estuda bastante, lê bastante, e você tem aquela teoria do aprendiz, companheiro e mestre, né? Mais ou menos que a carreira do planejador segue esses degraus. Aliás, essa é uma alegoria que eu sempre gostei muito, por razões aí que me são bastante próprias, alguns colegas aí entendem isso também, aprendiz, companheiro, mestre. Como é que você vê, então, esse primeiro degrau do planejador, nessa jornada do planejador como profissão? Perfeitamente, Aldo. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho da figura do planejador, antes da primeira fase dele, né? Quem é esse cara, né? Quem que é esse cara? Esse cara, ele é um bicho diferente. Ele não é o executor, ok? Não. Ele se você for comparar com outras indústrias, outros mercados, outras profissões, por exemplo, dentro de um avião, o planejador é o navegador. O copiloto. Numa frente de batalha, o planejador é o estrategista. No ramo da medicina, o planejador é o pesquisador. Na polícia, o planejador é o detetive, né? E vamos dizer assim que no mundo das ciências ele é o físico. E dentro de uma aldeia, de uma tribo de índio, o planejador vai ser aquele índio que põe o ouvido na terra e tenta entender, tenta ver que está chegando
O branco está chegando aí. Tenta procurar Cavalo do padrões, branco. né? Exatamente. Tendências, é o que lê as nuvens, é o É que os sabe meus ler o nuvens. sinal de fumaça. Não é ele quem vai Exatamente. fazer o sinal de fumaça, mas é ele quem vai ler, né? Exatamente. O que, que tem em comum todas essas profissões? Todas essas profissões, essa mentalidade por trás, quer entender como as coisas funcionam, a lei de causa e efeito. E o planejador, ele é picado por essa mentalidade. Quando você chega, aprendiz, você chega na obra e você vê aquele sistema dinâmico, né, em funcionamento, com várias partes se mexendo, materiais, mão de obra, uma enormidade de variáveis que pode dar errado, projeto, gerenciamento, contrato, produtividade. Compras, empresas terceirizadas, intempéries, cadeia de suprimento, Exato. acesso, tudo, né? O Um cara, mundo de variáveis que pode dar errado. O planejador meio que se assusta, né? exatamente. Mas ele e também se fascina pela obra. O que tem em comum todos nós que estamos aqui assistindo, que somos picados pelo gene do planejamento, nós não somos aquele executor, o engenheiro da frente que vai, que faz. A gente se fascina pelo sistema e a gente quer entender como a obra funciona. Essa é a curiosidade do planejador. Então, você joga um monte de aprendiz na obra, alguns vão virar engenheiro de obra, outros vão virar orçamentista, outros vão virar suprimentos. Todo mundo passa pela obra. Mas alguns vão virar planejadores, que são aqueles... E você acha, João, que quem tem a tendência a virar planejador é aquele que é dotado de uma determinada característica? É uma pessoa mais analítica, é uma pessoa mais mental, é uma pessoa mais CDF da escola? Qual é a característica que induz o cidadão a ir para o lado do planejamento? Eu me lembro uma construtora, grande construtora, viu? Grande, que quando começou, na década de 80, o engenheiro disse, rapaz, RH não serve para nada. Eu aloco os engenheiros jovens pela fotinho 3x4. Se o cara é magrinho, de óculos, assim, mais arrumadinho, é orçamento e planejamento. Se o cara tem cara mais de bruto, de rústico, esse daí vai para a produção. Eu digo, rapaz, e dá certo esse tipo de coisa? Ele disse, 90% das vezes dá. Mas existe um determinismo, João, assim, uma característica que mais leva ou a menos. pessoa a ser um planejador, como nós, por Eu acho exemplo? que sim, Aldo. Eu acho que essa teoria do engenheiro aí pode dar certo ainda um pouquinho. Porque, basicamente, olha, as pessoas, elas têm perfis mais de execução e algumas têm perfis mais de análise, ok? É tudo uma maneira de quão rápido você toma a decisão, né? O executor toma a decisão bem rápida, na hora. Preciso tomar a decisão agora. E você precisa de um cara desse na frente de batalha. Mas, para problemas mais complexos, quando as coisas dão errado, para que a gente não caia num tapete que tem um buraco embaixo, nós precisamos de alguém que entenda o problema com mais calma, com mais tempo, com análise. Aquele cara que somos todos nós, Aldo, que o carinha de óculos, é o carinha que está na obra, mas ele está olhando o detalhezinho que tem gente que não está olhando, né? E ele é o navegador, ele trabalha do lado lá, ele é o Spock, ele trabalha do lado do Kirk, né? Do Guerra nas Estrelas. Mas esse Mas ele Spock aí precisa ter um Kirk, né, João? E às vezes o que eu vejo é que falta essa figura do mentor ou do tutor do cara ainda no começo da sua formação, né? Eu escolhi falar um pouquinho disso na nossa conversa, justamente por isso, Aldo. A trilha de carreira do planejador não está muito bem definida. E eu sei que tem muita gente nova aí de planejamento aqui nos assistindo que quer ver isso. É por isso que eu falei, vamos falar um pouquinho sobre a etapa de aprendiz,
a etapa de maturidade, que é a etapa do artesão, e a etapa do mestre. Aí, voltando aí para a nossa primeira etapa, como você muito bem falou, quando você começa como um aprendiz no planejamento, a sua caixa de ferramentas está vazia. Tá A única vazia. a única coisa que tem lá dentro é essa curiosidade que lhe diferenciou. E um diploma com 2 aulas de 50 minutos, onde você aprendeu planejamento de obra, né? Exatamente. Exatamente. Eu, quando assisti a sua primeira aula lá, a minha caixinha de ferramenta ela foi preenchida ali naquele momento com as técnicas, por exemplo, do PMI, com a metodologia do PMI. Naquela primeira aula que eu tive lá eu não sei nem se era mais ou menos 2002, alguma coisa assim. É a primeira visão do PMI. Então, como é que você vai preenchendo a sua ferramenta, a sua caixa de ferramentas? Bom, é muito importante você pensar aí em conhecer as técnicas básicas que estão disponíveis aí nas metodologias padrão. Então, o primeiro passo de entrada não tem jeito. A gente tem que olhar, por exemplo, para a metodologia do PMBOK. Não tem como não olhar. Essa é a porta de entrada. A ACE já é a guilda, já é a associação realmente feita para os engenheiros de obra, né? Para os planejadores, tá? Mas às vezes ela tem um nível de qualidade dos papers muito superior, muito mais direcionado do que o PMI. Mas nesse momento de aprendiz, a gente primeiro precisa entender os fundamentos da gestão do projeto, né? Para mim, uma coisa que me fascinou muito nessa fase, né? Eu vou fazer aí 25 anos de carreira. E talvez eu tenha passado algo como 5, 10 anos nessa fase de aprendiz. O meio 15. E eu não sei ainda se eu saí dessa fase de 15 para o mestre, aí, talvez nos meus últimos anos, aí 2, 3 últimos anos. Mas o fato é o seguinte, uma coisa que me fascinava muito na fase de aprendiz era a curva S. A curva S, porque como é que queria que você que está participando da live aí dissesse se você sabe o que é a curva S, se você não sabe o que é a curva S. Lá no meu livro Planejamento e Controle de Obras tem esse assunto aí explicadinho. Mas vá, João, diga. Por que a curva S, Aldo, é uma ferramenta tão poderosa? Porque você lembra daquele aprendiz que está na obra, que está olhando para um monte de coisa acontecendo? Se você entende a forma do sistema, você começa a entender o sistema. Então, a forma, olha que poderoso, a forma da curva S vai nos dar uma noção de como a obra funciona. A obra é mão de obra intensiva. A nossa energia é muque de peão. Na maioria dos casos, tem pouca ferramenta, tem pouco equipamento, a não ser determinados tipos de obra. No segmento que eu trabalhei, a gente tem uma grua, a gente tem um cremalheira e, basicamente, o resto, a nossa energia é muque de peão. Então, aquela coisa começa devagar, né? Devagarzinho, depois ele entra em inércia e depois parece que a obra não termina. É como se você fizesse um histograma de qualquer que seja o recurso da obra. Pode ser dinheiro, pode ser homem-hora, pode ser número de pessoas, pode ser volume de produção. Ela vai dar, mês a mês, uma curva sino. E o acumulado da curva sino é o S. Exato. É o S, certo? É o S. Então, essa curva S mostra o avanço de uma determinada variável da obra ao longo do tempo. Pode ser, por exemplo, homem-hora. Pode ser dinheiro, o custo da obra ao longo do tempo. E o que João está dizendo é que realmente esse formato é muito importante. Aliás, comparar a curva S prevista com a atualizada é uma ferramenta assim espetacular, né, João? Exato. É a função aí da fase do aprendiz. Eu passei, Aldo, os meus últimos 25 anos tentando responder
4, 5 perguntas, talvez em todos os meus projetos, né? As duas primeiras seriam da fase do aprendiz. A primeira pergunta do planejador é: onde nós deveríamos estar? A segunda pergunta é: onde nós estamos? E a curva S, ela responde essas duas perguntas. O sistema do valor agregado, ela responde essas duas perguntas com maestria. Se você domina o PROS, se você domina o método do caminho crítico, se você domina a análise do valor agregado, tudo que você vai pegar lá no PMI, por exemplo, porque não existe, isso não é muito bem explicado na faculdade do engenheiro, né? Então a gente precisa desse soft skill ali, desse apoio das associações. Se você pegar isso, você vai conseguir responder muito fácil essas duas primeiras perguntas, que é onde a gente deveria estar e onde a gente está, né? Rapaz, eu me lembro quando eu trabalhei como gestor de obras aqui numa empresa pública da Bahia, começo dos anos 2000, eu peguei as obras que estavam sob a minha jurisdição, vamos chamar assim, e eu mandei fazer uma curva S, pedi aos construtores para me trazer uma curva S e preguei na parede. E eu ia com o hidrocor vermelho a cada mês, com o valor da medição, fazendo a comparação. E aí eu ia vendo que Marcelo Matos, aqui, seu amigo lá da Plan Service, está dizendo que é a boca do jacaré. Está abrindo? Opa, então me dê aí um plano de recuperação. O que você vai fazer? Tá certinho? Tá. E aí, normalmente, o plano de recuperação, o cara vem e mostra um negócio assim, como se a obra tomasse um Viagra, que vem, pum! Eu digo, rapaz, em um mês, você vai recuperar o que você se atrasou em 4 ou em 5? Não, vai enganar o outro. Isso aqui não admite mágica. Então, eu realmente gosto muito dessa ferramenta aí da curva S. Ô, João, e vamos para o segundo degrau aí. A conversa tá boa, mas vamos andando aí. Isso. O segundo degrau é o quê? O segundo degrau, Aldo, é a fase já do artesão, né? Por quê? A terceira pergunta é assim: quando você compara onde você está com onde você deveria estar, em 99% dos casos, raramente, vai ter um pau, ok? Vai ter um problema. Porque o método do caminho crítico, ele é cruel, né? É como o atraso contamina. É como se fosse uma doença aí, Covid. É uma atividade que contamina mais 3, atrasa mais 3, cada 3 atrasa mais 3, e assim, rapidamente, se você não tomar uma ação logo no começo, aquela boca vai abrir. E aí você vai ter que se obrigar a fazer aquele negócio que a gente chama de repactuar. Porque não há muito mais, se você não tomou ação lá no começo, não há muito mais o que fazer. A terceira pergunta, Aldo, é o que nós vamos fazer para corrigir os problemas? O que nós vamos fazer para corrigir os problemas? E essa pergunta ficou na minha cabeça há muito tempo, porque eu queria fazer, eu não acredito, eu entendi a obra. Por que a obra não está fazendo o planejamento? Por que a obra não está seguindo o planejamento? É o problema do peão? É o problema... Não era nada disso. Um dia eu acordei e entendi, uma das grandes coisas que eu entendi, é que o planejamento não pode ser feito pelo planejador. O planejador é uma parteira, é um hub de informação. É como lá o Sócrates, você fala de filosofia, o Sócrates falava isso da parteira, né? Ele tira a ideia da cabeça do engenheiro de obra. O planejamento precisa ser feito na obra. E essa ideia, assim, nesse momento, lá pelo mais ou menos 2010, aí eu comecei a ir atrás de teorias, né? Como eu sempre falei, eu enxergo a realidade através da teoria. Para um nível de complexo, eu preciso achar uma teoria que me fale da realidade para poder enxergar a realidade, né? De coisas complexas. E eu cruzei, lá por 2010, eu encontrei o Lean Construction, né? E como é que eu encontrei o Lean Construction? Eu achei um artigo, que é um artigo seminal, do professor Greg Howe e do Lauro Cosquella, que diz assim, esse artigo diz assim: a teoria base do gerenciamento de projetos está obsoleta. E como é que é a história desse artigo? O professor Greg Howe escreveu esse artigo em 2002. E ele teve a pachorra de ir num congresso do PMI
E ele apresentou esse documento, que o PMI é a metodologia tradicional. E ele apresentou esse artigo, e ele diz que metade das pessoas saíram da sala, e metade bateu palma. Ninguém achou que o artigo era mais ou menos. Todo mundo odiou o artigo dele, ou adorou. Né? E começou a ter discussão no meio da apresentação dele. O cara falou, não, a minha equipe... Né? E ele estava querendo dizer o quê? Que os sistemas mudaram, que o PMI é coisa dos anos 60, Robert McNamara, NASA, Ken Humphrey. É muito estratificado, é muito militarizado, e o próprio Greg Howell sabia o que ele estava falando. Ele tinha passado por Stanford, ele viu John Fondal, quando ele era estudante, criando o CPM. Ele viu o Project sendo criado. Ele foi para a Guerra do Vietnã. Ele sabia do que ele estava falando. E ele estava dizendo que faltava o elemento humano. Então, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail. Olha só que coisa engraçada. Então, aquela coisa lá da obra me encheu o saco. E eu mandei um e-mail para ele falando assim, você não quer fazer... Eu li seu artigo. Você não quer fazer uma entrevista comigo? Nessa época eu trabalhava como repórter do site do PMI aqui em São Paulo. Eu botei o nome dele aí, Greg Howell, falecido há pouco tempo. Aí. Falecido ano passado, né? Falecido ano passado. Ele é um dos 3 fundadores do Lean Construction. Na verdade, ele é o Kirk, ok? Ele é o Kirk dos 3 ali, né? O bicho mais diferentão... O Capitão Kirk lá do Jornada nas Estrelas, né? Ele é o Kirk. São 3 fundadores. Ele é o cara mais ligado na obra, ok? Isso que eu quero dizer. Ele é o cara que mais tem experiência. Tá, mas vai, adianta aí. Oi? Vamos lá. Aí, contando a história do artigo, qual foi a grande lição, né, do professor? Aí nós fizemos a entrevista e ele me convidou, ele falou assim, no final da entrevista, ele falou assim, me convidou, falou, João, vai ter um congresso aqui do Lean Construction, 2012, vem para cá. Ele era uma pessoa extremamente generosa. Eu pago tudo. Você só paga a passagem, você fica aqui na minha casa e tal. E eu acabei não ficando na casa do cara, mas eu fui. E eu tive um treinamento com os mestres. Foi um negócio, assim, uma oportunidade de vida maravilhosa. Não. E eu tive um treinamento de uma semana. Eu assisti esse congresso, foi em Arlington, cidadezinha do lado de Washington, onde fica lá o Pentágono. Né? Isso. E nessa época, por incrível que pareça, não tinha mais de 200 pessoas no congresso do Lean Construction nos Estados Unidos. Né? Tinha mais ou menos 200 pessoas. E o professor me deu essa oportunidade de eu ser treinado pelos caras ali, bambambãs, né? Então eu fui assistir algumas palestras do congresso e de manhã eu era treinado. Mas qual foi a grande lição que o professor Greg Howell me deu, né? Eu acho que, assim, resumindo, olhando, esse artigo meu, essa entrevista está publicada, depois eu posso mandar aí para o seu site. É uma entrevista muito bacana e, como você fala, muito filosófica. O professor Greg Howell era também um grande... A lição do Greg era que o problema não está na peãozada, não está no peão. Ok? O problema é você, go to Gemba. Vá até o local do problema. O CPM não vai te mostrar isso. Vá meter a mão lá na cozinha, na massa. Vai meter a mão na massa. Aliás, João, isso que você disse coaduna muito com a entrevista que eu fiz com Carla Carvalho 2 dias atrás, que falava do método da Andrade Gutierrez utilizando o Lean Construction, que nada mais é do que isso. Ó. Gemba quer dizer andar, é uma palavra japonesa, né? Passear, andar, ir lá conversar com as pessoas e ver isso. Aliás, eu gostei muito disso que você disse. O planejador é um grande consolidador, é um hub. Não pode ser como nas empresas aqui, que um cara lá no 10º andar da matriz faz o planejamento e manda por e-mail para uma equipe da obra. Como é que você vai motivar, pelo amor de Deus, aquela equipe que está lá? Ninguém vai se motivar. Aliás, doutor Norberto Odebrecht sempre dizia isso. Você não se motiva com aquilo que você desconhece. Você tem que trazer a pessoa para ela se sentir coautora, não é verdade? Claro, claro. E esse é um conhecimento que nós já conversamos várias vezes desse assunto. E isso deveria estar consolidado, Aldo. Mas como o conhecimento é difuso, a gente não tem uma guilda, não tem
uma associação... a ACE com certeza fala isso, mas a gente precisa ampliar esse conhecimento. Né? Ainda tem empresas aqui que acreditam que o planejamento tem que ser feito na base. E a obra tem que cumprir. E essa é a mentalidade tradicional lá dos anos 60, tal, que já mudou. Mas aí o que o professor Gregel falava? O problema, João, ele falava muito disso. É logístico. O problema é logística e de coordenação. Não é um problema de treinamento, não é um problema da capacidade das pessoas. É um problema de gestão logística da obra, né? E aí, isso mexeu muito comigo. E eu voltei, depois desse congresso, eu voltei para o Brasil cheio de ideia, né? Nessa época também, um segundo grande professor, que eu não conheci, claro, já era falecido, é o Goldhardt, do livro A Meta, que ensinava uma coisa diferente. O professor Gregal falou, vai para o nível da tarefa, vai lá para o local do trabalho, não fica naquele negócio, o CPM nunca vai te resolver nada. Curva S ela não vai voltar. Ela não vai voltar para o planejado se você não agir, né? E aí, o que o Goldhardt dizia? Ele via o seguinte, você vai mexer no nível da tarefa, professor, vai lá mexer no nível da tarefa, mas o Goldhardt dizia, tem um problema aí. Como tem uma série de interdependências, como tem essa série de questões de atraso, se você corrigir uma tarefa, duas, você não vai conseguir melhorar o sistema. E aí, essa era a segunda grande descoberta dessa fase. E aí, o Goldhardt diz assim, procure os gargalos. Olhe o sistema. As restrições. É a teoria das restrições. Teoria das restrições. Aliás, quem quiser um baita de um livro para ler aí, esse livro eu recomendo a todo mundo. Ainda não teve uma pessoa que dissesse, não gostei desse livro. Aí, ó, A Meta, do também já falecido Eliyahu Goldratt. Esse livro é espetacular. É um romance de um gerente que precisa tirar o atraso lá de uma fábrica. Não é um exemplo de construção, é um exemplo da manufatura, mas é muitíssimo inteligente e é muito interessante. E ele vai exatamente nisso, nos gargalos, né, João? Ele era um físico, né, Aldo? Ele é um teórico. Um teórico, um físico israelense. Ele está enxergando uma teoria dentro da obra, da construção, e está tentando trazer ele. Ó, enxergue rapidamente, enxergue onde está o gargalo na sequência. Elimine, tente levantar, elimine. É a teoria por trás da linha de balanço, né? Do paralelismo das linhas de balanço, né? Isso coaduna com a linha de balanço. A teoria lá do Goldhardt fala com ela. E um terceiro professor, para mim, o terceiro luminar, foi o Jeff Sutherland, que é o criador do Scrum. E o livro dele, né, Scrum, metade do trabalho, consiga fazer as coisas em metade do tempo, né? Esse livro eu já achei meio chato. Mesmo? Particularmente. Mas muito interessante. Ele parecia muito o professor Greg. Que poderiam ser resumidas em 40. Mas, diga. O professor Greg Hall é muito parecido com ele, eles eram amigos. E quando o professor Greg morreu, no dia que ele morreu, coisa engraçada, eu encontrei esse livro. E aí, quando eu li, para mim tem uma questão meio sentimental. Esses caras são meio parecidos. E o que o Jeff Sutherland fala? Ele fala do problema que a gente também sofre aqui, que é o seguinte. A gente faz um planejamento, e o Lean também não gosta disso, hiper detalhado. Aldo, na minha consultoria eu fui pago para fazer isso, muitas vezes. Eu fiz cronograma de 7.500 linhas. Mas quanto disso foi usado? A gente é pago para fazer um planejamento hiper detalhado no começo da obra, na metodologia tradicional, que a gente não pode mais mudar. Então, Aldo, fazendo uma brincadeira, eu vou jogar um jogo de sinuca e eu tenho que falar todas as bolas em qual caçapa que eu vou matar. Isso é impossível. A rede, ela é uma representação. E você tem que ter a oportunidade de revisar o planejamento. E o Scrum preconiza o quê, João? Resuma aí. Ele preconiza que você faz é como o sistema do Lean, Aldo. O plano macro com 100, 150 linhas, o plano look ahead
com 4 meses para frente, detalhado, e aquilo do PPC, que é o planejamento de curto prazo. E aí, voltando para a minha experiência pessoal, eu voltei para o Brasil com essas 3 ideias na cabeça e eu fui aplicar o Last Planner na obra. Né? Tinha uma obra de um galpão e a minha experiência pessoal com um planejamento de curto prazo foi muito rica, porque eu era da gerenciadora. O engenheiro da construtora não estava nem aí. Mas eu peguei o mestre, o empreiteiro de alvenaria, o empreiteiro de estrutura, o empreiteiro de engenharia, e eu fiz aquela reunião onde a gente colocava as metas e eles que diziam, olha, o ideal é que a gente faça isso, e eles que planejavam a próxima semana. E era tão rico, Aldo, porque na próxima semana só funcionava com todo mundo junto. Ô Zé, você falou que ia fazer aqui 80%, você fez 60%. E os outros encarregados, o que eles faziam? Eles davam risada. Não fez aí, ó, falou que fez. E o cara ficava puto nas calças. E isso motivava, é o efeito psicológico da melhoria, motivava o cara também a cumprir as metas. Por quê? Ninguém mais sabe, ninguém mais detém, né, dado a hiperterceirização, quarteirização, quinteirização da construção no Brasil. Antigamente, Camargo Correia tinha um apontador ali que media produtividades. Mas isso se perdeu. Nem o empreiteiro de mão de obra tem isso direito hoje. E aí, os caras não têm noção da própria produtividade, mas precisa ter. Porque precisa ter previsibilidade. Né? Ô, João, e aí o terceiro degrau aí? O companheiro, isso. Aí o aprendiz, né? Primeiro ele era aprendiz, isso. Depois ele era um pleno, vamos dizer, e aí ele chega no terceiro degrau aí, dessa corporação de ofício aí, buscando conceitos lá da Idade Média, dessa guilda, né? Ele chega lá como um mestre. E aí, qual é aí o que o planejador faz nesse estágio de senioridade aí de mestre? Isso. Aí, Aldo, ele está preocupado com a quarta e quinta pergunta. Né? A quarta pergunta é assim: aonde nós vamos chegar? Então, a primeira pergunta é onde nós estamos, onde nós devemos estar, o que a gente faz para resolver o problema, que é a questão da maturidade, e a quarta é onde nós vamos chegar. Né? Como a gente... nós temos uma série de ferramentas aqui, mas nenhuma dessas ferramentas funciona ainda muito bem e essa teoria não está muito bem consolidada. Nós temos a ferramenta lá do valor agregado, que já foi falado, que o método do SPI está furado em algumas coisas. Nós temos a ferramenta do prazo agregado, que já é uma evolução do SPI, mas ele só mostra o quanto nós estamos atrasados. Aliás, uma ferramenta que a Plan Service, meu querido Fernando Farran, Carlos Miller, usavam muito, né? Já usavam muito e não chamavam de prazo agregado. Mas a gente olha para trás, a gente olha para o planejado, ele não dá a visão de quando a obra vai terminar. E aí eu comecei a estudar modelos matemáticos, né? Tem muita gente boa que fez esses modelos matemáticos para previsionar o futuro, tentar imaginar como é que essa obra vai se comportar no futuro. E eu encontrei algumas teorias assim realmente malucas, né? Como, por exemplo, quem quiser dar uma olhada, filtro de Kalman, né? Tem professores usando essa teoria para tentar prever rapidinho, com 5 ou 6, uma obra de 24 meses, 5 ou 6 posições aliás, reais, já tentar prever o que vai acontecer no mês 24. Né? Essa obra vai atrasar. Até no Waze, né? Quando diz assim, você vai chegar em tal lugar. Exatamente. É um sistema que usa as previsões e a correção das previsões para chutar o próximo valor. E cada vez que ele chuta, ele melhora a previsão, porque ele tem o real e ele melhora a previsão. Com 5 ou 6 previsões, numa obra de 24, ele já dá números fantásticos. Mas, o segundo passo disso, e já é uma senioridade, isso é importante mostrar que o planejador tem uma terceira carreira, pessoal, que é uma carreira que você me apresentou, Aldo, e eu para sempre serei grato a você por isso, que é
a terceira carreira é o forensic análise, é a análise forense do cronograma, que assim, é a quinta pergunta. O que aconteceu? Veja, se eu tenho capacidade de prever, tentar prever o futuro, eu tenho capacidade, com a mesma mentalidade, de tentar olhar para o passado, o que aconteceu. Então, em perícias, os advogados, os árbitros, os peritos precisam, em perícias de engenharia, eles precisam de nós para tentar entender o link perdido do que aconteceu. É a mesma mentalidade. Se você roda para frente ou você roda para trás. É a mesma mentalidade. Então, por exemplo, o CSI. É aquilo que o americano que você trouxe recentemente para falar. Ele falava, o tesão é esse. É tentar enxergar, porque o que eu acho muito interessante nessa terceira fase aí, análise forense de cronogramas, é tentar enxergar o que aconteceu no passado, né? Através de um cronograma alimentado, baseline e real, né? E uma segunda coisa que acontece nessa fase, que eu acho assim fantástica, é voltar para a academia. Então, eu demorei muito, Aldo, eu fui convidado algumas vezes para ser professor, mas eu demorei muito. E eu agradeço também ao professor Davi, professor Rodrigo, professor Davi Fratel, lá da Mauá, que me convidou nessa fase a ser professor de planejamento de obras. E é aí que eu me rejuvenesço, porque ninguém é dono da verdade. Aldo. E de vez em quando, um aluno, aprendiz, solta uma pergunta que eu nunca pensei na vida. E é um negócio fantástico, e me volta às minhas pesquisas, né? E aí, como eu gosto de trilhar esse caminho de novo, agora, recentemente, talvez inspirando um pouquinho por você, fui fazer uma segunda faculdade de Direito agora, né? Que agora voltei a ser aprendiz nesse novo ramo aí, no ramo do Direito, né? Para voltar. Então, o que eu queria dizer, a fase de aprendiz no planejador detém as técnicas, PMI, valor agregado, você tem que... As certificações são importantes, eu acredito. Na fase de artesão, aplique. É a fase onde, na fase de aprendiz, você sabe reproduzir, você sabe copiar, você entendeu. Na fase de artesão, você avalia, analisa. Você é o criador. E na terceira fase, eu entendo que você cria. Na terceira fase, você já consegue naturalmente criar, tanto para frente quanto para trás. Então, é por isso que existe essas três visões muito claras, né? A fase do artesão, ainda voltando, é muito importante você ir no Gemba, ir lá no local de trabalho para tentar ver, né, fazer uma pesquisa aplicada daquela... Aí o que é Gemba? Caminhar, ir lá no campo, rodar o campo. Porque senão fica aquele planejador, como diz meu amigo André Kinder, planeja engenheiro de lan house, né, João? Exatamente. É o engenheiro de obras prontas. No imobiliário fala muito isso aí, o engenheiro de obras prontas. Né? E você tem que estar preparada da sua cara a tapa, né? Para fazer... Não, aquilo que você bolou pode não ter dado certo. Pode dar. Muitas vezes, eu vi a obra funcionar, né? E isso que eu prezo todo dia, hoje, lá na consultora, na Calas, no grupo Calas, onde a gente usa muito, a gente fala muito sobre ritmo. Esse é um valor que eu preciso incutir no pessoal, que eu estou tentando incutir no pessoal, que toda semana, você olha o prédio, faz um corte no prédio, imagina que você está olhando o prédio inteiro, e agora veja o serviço subindo. A cada semana você vê um serviço novo entrando embaixo. Isso, está na moda esse termo alemão aí, ó, TACT. O TACT. É esse ritmo. É o ritmo do bumbo lá batendo. Pum, pum, pum. Isso precisa ser visualizado. Aliás, João, a gente falando aí do aprendiz, eu queria só ressaltar a todo mundo que na semana que vem, essa semana que entra agora, eu vou fazer aí 4 aulões, aí, uma maratona gratuita, totalmente gratuita, para jogar luz em alguns pontos do planejamento, para incitar o debate, né? Para botar, você disse aí, a picada, né? É exatamente para inocular
aí nas pessoas esse desejo por planejar. Porque eu sempre pergunto uma coisa às pessoas. Por exemplo, eu vejo o cara usando um determinado equipamento eletrônico. Aí eu faço a pergunta tola. Na próxima obra, você vai usar esse equipamento? Se o cara disser, rapaz, sei não, é porque não deu certo. Agora, você pega assim, você planejou, você trabalhava sem planejar. Você planejou uma obra, planejei. Na próxima, você vai planejar. O cara sempre diz com grande entusiasmo, sim, eu não consigo mais trabalhar sem planejar. Porque porque presta. Porque é alguma coisa que se paga, que a olhos vistos traz benefício para a obra, para a empresa, para o contratante, para todo mundo. Então, você se inscreva aí no meu perfil aqui do Instagram para participar dessa maratona de 4 aulas, dias 27, 28, 29 e 30, que a gente vai tratar aí dos assuntos principais do planejamento. E Thaís está perguntando o seguinte: obra rápida comporta planejamento, João? É aquela que precisa mais, né? Só que é importante identificar, Thaís, o ciclo de medição, né? Obras de 24 meses, talvez o ciclo seja lá mensal, do relatório seja mensal. Para obras de rápidas, aí você deve estar falando algo em torno de 3 meses, eu imagino, o ciclo é semanal. Provavelmente não pode, você tem que ter uma curva no mínimo semanal, né? Talvez seja até mais curto. Porque quando abrir a boca do jacaré, que nem nosso amigo Marcelo falou agora, você tem que agir logo no comecinho, porque senão aquele negócio contamina. Imagine você uma parada de manutenção numa refinaria, numa siderúrgica. Essa é uma obra que dura 3 dias. Ela é planejada na unidade minuto. Não é semana, não é minuto. E aí, então, por essa teoria, não se faria planejamento, porque a obra é muito curta? Não. Aí você precisa mais ainda. E o cara precisa ter um cronômetro aferido. Né? Exato. Nosso querido Ricardo Vargas, parece que o começo da carreira dele foi esse, né? Planejamento de paradas, né? Ele fez muito isso aí. Eu acredito que ele é engenheiro químico. Né? E ele fez muito esse tipo de planejamento. Ele, pelo menos nos vídeos dele, nos contava isso. Isso. E aqui, Diego Rocha perguntando sobre a importância da EAP. Esse é o assunto da primeira aula, do primeiro aulão da maratona. A gente vai falar da EAP, erros, acertos, dicas, até onde quebrar a EAP, algumas formas diferentes de fazer. Tem uns exemplos interessantes de obras por onde eu passei, de consultorias que eu fiz. Matricule-se na maratona, que vai ser, esse é o primeiro dia aí, nós vamos tratar desse assunto. Mas, João, a gente já está chegando aqui no final do prazo. Uma coisinha só na EAP, só uma coisa particular minha, para o querido amigo aí, enxergue as obras dentro da obra. Quebre a primeira quebra da EAP em frentes espaciais. Então, você tem um galpão, tem uma portaria, você tem lá uma área externa, então quebre obra do galpão, para que seu Gantt saia em sequência. Não comece um erro crasso que disciplinas. Disciplina. Fundação do galpão, fundação da portaria. Você vai ter um Gantt cheio de coisa para lá. Você não consegue segregar, se eu quiser. Me dê o cronograma só naquela frente. Você não consegue desse jeito. Exato. Você tem que ver no Gantt, gente, diagonais. Tem que ver mais ou menos sequência. E o Gantt virou uma coisa maluca, que é rede aberta, como o nosso querido Lápis falou semana passada. E aí essa é uma live. Quem assistiu aí a live que eu fiz com o Luiz Augusto Pinheiro Silva, o popular Lápis, que ele falou exatamente das dificuldades que ele encontra nos cronogramas que são feitos aí, rede aberta, durações desproporcionais, uma série de coisas. É uma entrevista que está muito boa, foi feita semana passada, eu recomendo que vocês assistam. Está aqui gravado no IGTV. Mas diga, João, o que é que ele dizia? Isso está tudo ligado ao começo da EAP, a primeira quebra que você faz na EAP. Você pode cair num buraco se você começar quebrando errado.
Mas Não, com EAP certeza. é equivalente a IWP? Não, aí são duas coisas diferentes. EAP é a decomposição da obra toda em pacotes de trabalho. IWP é uma terminologia lá do AWP, daqueles pacotes de trabalho. Isso aí é o pacote de trabalho lá daquela micro-obra, mas que, na verdade, é proveniente de uma primeira EAP. Mas não é sinônimo, não. Tá? Exatamente aí, Guilherme. Gui Silva dizendo rede aberta é crime, exatamente. Essa é uma das máximas lá de lápis, né? E rede mal fechada é, como é que ele diz? Cadáver. Cadáver. Cadáver Hã? mal escondido. É, ocultação de cadáver. Exatamente. EAP significa estrutura analítica do projeto, é o que Marcelo Matos está dizendo. Bom, gente, a gente já está chegando aqui a 50 minutos, é o tempo que eu tinha destinado para esse bate-papo. Aqui, se deixar, a gente vai até de manhã conversando aí sobre técnicas, sobre a aplicabilidade do planejamento, sobre estudos de caso. Mas essas últimas lives que eu fiz, embora eu faça lives de orçamento, de planejamento, de gestão, de administração contratual, de seguro, essas últimas eu procurei enfocar o tema planejamento para a gente dar aí, como é que João diz, essa picada, né? Para inocular mesmo em você. Seja você que está começando na carreira, seja você que já está no meio da carreira, seja você que já tem uns fiozinhos brancos e quer se reciclar, é importante perceber o valor que existe em planejar uma obra. E planejar não é fazer o primeiro planejamento, cronograma, e colar na parede, não. Porque esse daí, com 10 dias de obra, já vai estar defasado. Você precisa também ir montando e acompanhando a rede. E aí você tem ferramentas aí como o João bem disse, da curva S, que é uma boa ferramenta para você, e valor agregado. Esses são assuntos que você encontra também no meu livro, Planejamento e Controle de Obras. Você tem esse livro, né, João? Com certeza, Aldo, com certeza. Foi o que nos reaproximou. Depois de ter Exatamente. feito aula com você, 10 anos depois eu liguei para você, eu falei, oh, tem um capítulo aqui no livro, vamos dar uma discutida melhor aqui, que eu não entendi, que eu não sei o quê. E assim nós nos reencontramos, mais de 10 anos atrás também. E depois fizemos trabalhos juntos aí ligados às Olimpíadas, ligados à Embaixada da Nova Zelândia, ligado ao Estádio do Atlético Mineiro, ligado a arbitragens aí, né? Quer dizer, a gente está sempre se encontrando e a gente está porque essa vida, você tem certeza de duas coisas. Uma, um patrimônio que você tem, que ninguém vai tomar de você, não tem crise, não tem chefe miserável, que é o seu conhecimento. E a segunda é a sua rede de relacionamento, não é? João, então eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente ir botando aqui. Queria agradecer aí a Francisco Guerra, que disse que está fazendo meu curso EAD. Muito obrigado a Tamara Artacho, precisa ler esse livro. Opa, começa aí amanhã. A Douglas, a Carlos Orçamentista, a Reinaldo Miranda, a Wendel, a Vitor, há muita gente aqui, André, opa, grande planejador pernambucano aí, André Magalhães, a Celi Souza, muita gente aqui mandando, a Loami Cabral, grande planejador também, a Vinícius, a Emanuel. Bom, e aí muita gente que participou. E, João, por favor, suas considerações finais aí. São 25 anos aqui, Aldo, dedicados ao planejamento que me fizeram muito feliz. Essa profissão me fez realmente muito feliz. E eu queria te agradecer, Aldo, porque você é o grande mestre da corporação. Você trabalha com os aprendizes, você agora na ACE, de novo, você nunca deixou. Você lá é esse powerhouse aí para poder divulgar esse conhecimento. Você é um grande hub também, né? O que você faz lá no planejamento da obra, você faz aqui também fora no ambiente de ensino, democratizando, como diz a sua linha lá do Instagram, democratizando o ensino. Então, conte comigo sempre para essas discussões. Eu estou muito satisfeito aí pelo seu convite. Muito obrigado. E aí, quando for para filosofar, planejamento, nós estamos juntos aí. É só chamar. Beleza. Muito obrigado, João. Eu queria mandar um abraço também, bem finalmente, aqui à professora Rosângela Castanheira, que estava aí, a Manuel, a André Luiz, a Bruno Marques e a Robson Bernardes, que está mandando
parabéns. Queria agradecer a todos e dizer que foi um prazer. Muito obrigado por aceitar meu convite. Eu gosto bastante de você. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer isso e estamos sempre aí tentando, né, de alguma maneira, colocar um tijolinho a mais no edifício profissional dos alunos que nos seguem, que consomem nosso material e que procuram ser aprendizes, tá certo? E a vocês que estão aí também desbastando a pedra bruta, tentando chegar lá na pedra polida, um tríplice abraço. Valeu, minha gente. Grande abraço. Essa live vai ficar salva. Divulgue entre seus amigos, assista depois e ela está aí, para ser consumida mesmo. Grande abraço, obrigado a Carlos Maurício, obrigado ao Wendel, obrigado a Renata Arruda. Um grande abraço. Tchau, saúde e sucesso. Grande abraço, Rodolfo. Tudo de bom.